Bom, vamos lá. Essa história começou com esta publicação do Lareta News, informando a morte do Lula em... Veja o absurdo que esse canal vem espalhando nas plataformas de vídeos. Sempre soubemos dessa fantasia criada pelos patriotários de que não seria o Lula verdadeiro. E notem que a coisa é tão grave que a tal fake news já alcançou quase 1.500.000 visualizações. Como se não bastasse, ainda tem os comentários que são tão hilários quanto o vídeo. Pelo sotaque, com certeza se trata de uma catarinense. Daquele mesmo tipo de gente que marchavam e oravam para pneus. O nome do canal é Receitas do Noca, mas podemos notar nos vídeos postados, pelo mesmo que se trata de um meio de desinformação, com quase 2.400.000 seguidores. Segundo a desinformação, se trata de uma suposta ex-funcionária do hospital sírio-libanês. Conforme o vídeo for ocorrendo, vou desmentindo as falas e mostrando os comentários hilários. Ouçam as barbaridades que o gado do Bozoquistão catarinense acredita. Também conhecidos como europeus da Shopee, são líderes em passar vergonhas. Já deixem o like e compartilhem. Bom, vamos lá. Essa história começou com esta publicação do Lareta News, informando a morte do Lula em 5 de novembro de 2022. 2 ou 3 dias depois da eleição, o Lula foi para Trancoso, na Bahia, dizendo que ia descansar. Ele e a janja dele. Ele voltou às pressas da Bahia num avião até Congonhas. De Congonhas ele pegou um helicóptero e foi para o Sírio. Olha, tem até filminho tirando ele do avião e colocando no helicóptero, deitado numa maca tomando soro. Quando chegou no Sírio, uma amiga me ligou. Alguém muito importante chegou no Sírio. Porque desceu um helicóptero e em volta, cheio de policiais, não deu para ver nada. 2 dias depois, minha amiga que trabalha lá no Sírio me disse: o Lula está aqui no 6º andar. Falam-se que é muito grave. Falam-se de morte cerebral. O que tu tem a me dizer sobre o nosso presidente eleito? Eu vou falar, mas eu sei que as pessoas não vão acreditar, mas eu tenho a obrigação de falar o que eu estudo, o que eu tenho visto, né? Essa pessoa que tá ali já não é mais original há muito tempo. Nada a ver com o companheiro Zé Mussi, para discutir uma participação dele no Rio de Janeiro. Desempinar o nosso nariz, vamos olhar para as pessoas com humildade e conversar a troco daquilo que a gente precisa para esse país. Todo mundo sabe disso, até tem várias fotos aí, né? E eles vão trocando, tinha 5, agora parece que um se foi, ficou 3, depois ficou 4, e agora tem o último. São atores, né? São atores, não é original. São atores contratados que vestem uma máscara, que é uma tecnologia de Hollywood, é um processo perfeito, tu olha assim, nem as pessoas de perto vê que a pele exatamente, né? Muito bem feita, com os cabelos, com tudo. E as pessoas não notam. Tem hora que aparece um, tem hora que aparece o outro, né? Agora parece que já 2 ou 3 já desistiram da profissão. Só tem um agora, ele tá meio escondido porque é o último, né? O último cartucho. Se esse aí ficar doente, não tem o que fazer, né? Eu também... Mas minha chefe me disse: proibido falar de Lula aqui. Ninguém podia falar nada, tal. Mas eu te pergunto, quem foi que começou a transição de governo? Foi o Alckmin. E o Alckmin era vice. Quem faz essa transição é o presidente. Ele tem que saber como é que ele está recebendo o país. Mas eles não tinham o que fazer. Pela lei, o presidente eleito pode nomear 50 pessoas para a equipe de transição, com um coordenador, no dia seguinte à vitória nas urnas. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e a direção do PT começaram a planejar a transição de governo. Ainda que, até a noite do mesmo dia, o atual ocupante da época do Planalto não tivesse reconhecido a derrota e sinalizado se iria colaborar com o sucessor ou não, os mais cotados para a posição era não somente o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, como também o coordenador do programa de governo, Aloísio Mercadante, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, entre muitos outros ministros, até mesmo alguns do ex-governo bolsonarista. Ou seja,
A fala de que Lula não teria participado da transição de governo cai por terra. Quem faz essa transição é o presidente. Ele tem que saber como é que ele está recebendo o país. Mas eles não tinham o que fazer. Aí o que aconteceu? Igor da Janja, Moacir Bortoloso, pode pôr no Google que o nome dele está lá, vulgo Moa, em todas as festinhas que eles iam, aniversário, etc., ele imitava o Lula com perfeição. E a situação foi colocar o Moa como uma máscara, que dizem que a Rede Globo fez essa máscara, e ele então passou a atuar como Lula. Dos primeiros dias, ele dava tchauzinho de longe para a imprensa. Claro que ele estava inseguro, né? Claro. Mas assim foi por uns dias. Depois de um tempo, ele já aparecia dando entrevista e assim foi. Na primeira entrevista do Alckmin da transição, aparece a Gleisi Hoffmann de um lado, um cara de enterro com o nariz inchado de tanto chorar. Do outro lado, por trás, a Luiz de Mercadante enxugando as lágrimas. Eu ainda olhei isso aí, eu percebi, eu olhei e falei, escuta, ganharam a eleição? O que tá todo mundo triste? Que eu não sabia. Aí começou a circular esta publicação do Lareta News no X. Se você puser Lareta News Lula no X, vai aparecer isso aí. E o X faz a checagem de todas as informações e as que são falsas ele exclui. Até hoje essa mensagem tá lá, essa eu peguei agora para você. A alegação é falsa. Lula deu entrada no dia 20 de novembro no hospital sírio-libanês para fazer uma cirurgia de retirada da lesão na laringe e, por conta do repouso recomendado pelos médicos, teve que permanecer internado. Mas antes do procedimento cirúrgico, Lula compareceu à COP27, Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU, Organização das Nações Unidas. No dia 16 de novembro, inclusive, Luiz Inácio Lula da Silva discursou no evento. Eu quero aproveitar esta conferência para anunciar que o combate à mudança climática terá o mais alto perfil na estrutura do meu próximo governo. Lula já vinha tendo problema com sua voz em toda a campanha para presidente. Mas como um guerreiro, lutou até o dia da vitória, passando a bola para a equipe escolhida 100% por ele mesmo. Existem duas perguntas que eu faço e ninguém tem resposta. Primeiro, ele tinha um câncer muito agressivo na região da fala. E tinham até vários dessas pessoas que fazem previsões dizendo que o Lula ia morrer em 2022. Que o Lula não passava de 2022. Morreu de fato. E eu te pergunto, esses clones que estão lá, qual deles foi para o Sírio continuar o tratamento do câncer? Nenhum. Nunca mais foi para o Sírio cuidar do câncer. Curou-se? Não existe milagre. Outra coisa, ele fez uma cirurgia de quadril ano passado, se não me engano. 10 dias depois estava subindo escada. Essa cirurgia é meses de cadeira de roda, de terapia, depois de muleta. E mais ou menos um ano e meio depois, ele começa a andar mancando. Todos os meus amigos fizeram essa cirurgia. Que homem é esse que em 10 dias está andando? Lula demorou praticamente 15 dias para fazer sua primeira aparição após a cirurgia de quadril, passando por exercícios de fisioterapia desde as primeiras horas após retomar a consciência. Pós-cirúrgica, precisou usar muletas, andadores e levou 3 meses para sua total recuperação. A diferença é que os gados bolsonaristas estão acostumados com os dramas que Bolsonaro faz ao se deparar com situações que podem levá-lo para a prisão. Logo, seus internamentos são sempre com cenas dramáticas e muito vitimismo do bucho de égua para ludibriar o gado alienado que acreditam nas cenas dignas de novelas mexicanas, onde Moraes lhe chama para depor e a diarreia logo ataca. Foi essa diferença que o gado estranhou, mas Lula teve uma recuperação normal. Fizeram essa cirurgia. Que homem é esse que em 10 dias está andando? A foto dele caminhando no Planalto, magrinho.
No dia seguinte aparece com barrigão. Ah, que é isso? A gente não é otário. Outra coisa, você se lembra os 3 médicos lá na Barra? Um deles foi o que operou ele. Operou não se sabe o quê, porque de quadril não foi. Então, esse médico que operou viu que não se tratava do Lula. Esse Moacir atuou por um tempo. E eles foram arranjando outros, porque ele estava querendo pular fora. Sabe o que aconteceu com ele, mas ele desapareceu do planeta. E eu sei, tem mais 4 ou 5. Eles ganharam muito dinheiro para fazer isso, mas muito dinheiro. Esses 2, foram 2 que desertaram. O atual, acredite se quiser, ele tem olhos cor de mel e nariz de Capitão Gancho. E acredite, aparece com os 10 dedos na cara dura. E ninguém pode fazer nada porque o sistema é muito forte. O deputado Nicolas Ferreira um dia falou na tribuna, isso ano passado, precisa fazer um exame de DNA naquele que está sentado na cadeira de presidente, que aquele não é ele. No dia seguinte ele mudou a conversa, nunca mais falou isso. Tem foto dele de olho azul, na cara dura. Não dá para fazer nada. Outra coisa, em 2023, quando ele assumiu, é que foi resolvido aquele problema lá da refinaria de Pasadena, que a Dilma comprou por milhões e aquele negócio não valia nada. Só fizeram ferrar com o Brasil. Mas o negócio foi desfeito, ele assinou tudo. O Lula, quer dizer, o que está sentado na cadeira, assinou tudo. E o Pentágono detectou 5 assinaturas diferentes. A transação foi conduzida sob o governo de Jair Bolsonaro e teve desfecho em novembro de 2021, ao custo de 1,65 bilhão de dólares. A venda da RLAM pela Petrobras integrou o projeto Fio, por meio do qual a estatal, durante o governo do bucho de égua, que vendeu 8 refinarias pela metade da metade do preço, a Polícia Federal está a par. Coincidentemente, um mês após a comitiva do governo Jair Bolsonaro voltar do Oriente Médio e desembarcar em outubro de 2021 no aeroporto de Guarulhos, com joias avaliadas em 16,5 milhões de reais, veja aqui a ponta deixada, a Petrobras anunciou a venda de uma refinaria da Bahia ao Fundo de Investimentos Mubadala Capital, de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A negociação teria sido concluída pela metade dos valores de mercado, segundo denúncia da FUP, Federação Única dos Petroleiros, feita ao MPF, Ministério Público Federal. O senador Omar Aziz chegou a dizer na época que uma comissão no Senado investigaria se as joias supostamente presenteadas pelo governo da Arábia Saudita foram usadas como propina na negociação. A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal, ela irá encaminhar alguns ofícios ao Ministério da Minas e Energia, ao Tribunal de Contas da União, à Petrobras, para que a gente possa saber como é que se deu essa operação da venda da refinaria da Bahia para o fundo que tem lá investimento da Arábia Saudita. Ou seja, podemos ver que bolsonaristas sempre acusam a esquerda daquilo que está cheio na extrema-direita bolsonarista. Mas o negócio foi desfeito, ele assinou tudo. O Lula, quer dizer, o que está sentado na cadeira, assinou tudo. E o Pentágono detectou 5 assinaturas diferentes. Detalhe, uma de canhoto. Estados Unidos já está com tudo. E segundo eu sei, essa bomba vem ao ar muito em breve, muito possivelmente depois da eleição do Trump nos Estados Unidos. Fiz uma pesquisa detalhada sobre o assunto mencionado pela suposta ex-funcionária, sobre as possíveis assinaturas diferentes citadas pelo Pentágono ou algo parecido, e até agora não encontrei fonte alguma sobre tal afirmação. Eles encenaram lá. Ele chega com um blazer, tira o blazer e fica de camiseta. Detalhe, na camiseta aparece direitinho o enxerto da barriga, que é um paninho que eles põem, né, cheinho de material para parecer grávido, e ele aparece porque o sósia é sarado.
tem 57 anos, né? Mão lisinha, não tem ruga. Então aparece direitinho na camiseta a marca do enxerto da barriga de aluguel, e quando ele se vira aparece um laço do negócio por trás, que a camiseta é justa. Quando o Alckmin vai aplicar a vacina, a gente vê direitinho que a agulha entra para dentro do êmbolo. E o braço do cara é sarado. Um homem de 78, 80 anos não tem aquele braço. E aí aparece a funcionária do SUS chegando perto e dizendo: tá aqui o seu certificado, mas o senhor não tomou a vacina. Uma das principais preocupações do presidente Lula é com a saúde. Tanto a dele, para que possa governar até 2030 para a tristeza do gado bolsonarista, quanto a saúde de todo o povo brasileiro. Pelo amor de Deus, não sejam irresponsáveis. Se tiver vacina, vá lá tomar a vacina, porque a vacina é a única garantia que você tem de não morrer por falta de responsabilidade. Diferente de Bolsonaro, que além de tentar fazer cambalachos desviando $1 por dose de vacina, como a total negação e ataques com muitas desinformações sobre o assunto pandemia e vacina, vindo a ser responsável direto pelo óbito de mais de 300 mil vítimas, das mais de 700 mil mortes pela Covid-19. Sem contar os sequelados que não morreram, porém ficaram semanas nas unidades de tratamentos intensivos, à beira da morte, enquanto Bolsonaro fazia apologia a medicamentos ineficazes visando apenas lucros, sem compaixão nenhuma, imitava pessoas com falta de ar, e dizia que não era coveiro politizando o assunto e nomeando médicos e militares criminosos para sabotarem o Ministério da Saúde. Faltasse no ar, eu imitando falta de ar. Tinha muita gente indo pra lá tomar. Estou com Covid. Bia, lá em São Bernardo do Campo, onde ele viveu, com várias pessoas petistas do sindicato dos metalúrgicos, etc. Prometeu um monte de coisa para esses caras caso ele fosse eleito. E essas pessoas andam reclamando que estão indo lá em Brasília porque ele não responde. Chegam lá, ele olha e como se não conhecesse. E não conhece mesmo, porque o que está lá não é mais ele. Um amigo meu, não posso falar o nome, eventualmente tem reunião com ele. E numa das reuniões, ele começou a observar, eles observaram, os caras derretendo, correndo em cima do cara. E eram 2 pessoas, levaram ele correndo para fora e ele não voltou mais nesse dia. Provas tem aos milhões. O problema é o sistema que não permite. Tem outro hacker, o que eles estão aguardando. A hora certa, com o Trump sendo eleito, o sistema vai perder a força. Então, o Trump assumindo, e o que eu sei, vão publicar tudo numa pancada para derrubar o sistema. Estamos no aguardo e na torcida. E com toda certeza, não existe sósia algum do presidente Lula. É ele mesmo em carne e osso. O resto é apenas papo furado para os gados dormirem.